Olá, sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2014 e no programa de hoje nós vamos conhecer as ações da Associação dos Docentes da Universidade. Nosso convidado aqui no estúdio é o presidente da Dunesp, o professor João Chaves. Professor João, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e estou à disposição para o que a comunidade quiser saber acerca do que aconteceu nesses anos. Professor, pensando na Dunesp enquanto uma associação dos docentes da universidade, gostaria que o senhor explicasse primeiro para a gente como que funciona essa organização, que é uma associação, mas na verdade é o sindicato dos próprios docentes da universidade. Na verdade, a Dunesp é filiada ao ANDE Sindicato Nacional e é uma seção do ANDE Sindicato Nacional. E a nossa organização, como a gente é uma universidade multicamp, nós temos subseções da Dunesp em 11 campi da Unesp. E então nós funcionamos fazendo plenárias estaduais com uma certa regularidade e é dessas plenárias estaduais que saem as resoluções e as intervenções que a Dunesp faz no processo político da Unesp. O senhor comentou que são 11 escritórios, vamos assim dizer. Como que funciona cada um desses escritórios? Quantos funcionários fazem parte dessa administração da Dunesp? Cada AD regional tem o seu presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro, né? E cada uma delas funciona de maneira independente da Dunesp Central. A Dunesp Central fica aqui em São Paulo? A Dunesp Central fica aqui em São Paulo, na Praça da Sé, no prédio da editora da Unesp. E cada uma, então, dessas regionais tem a sua autonomia. No entanto, nós fazemos periodicamente congressos e o órgão máximo de deliberação da Dunesp é o Congresso da Dunesp. Então, o Congresso estabelece um plano de lutas, estabelece princípios, desde que esses princípios sejam obedecidos pelas ADs, as ADs têm absoluta liberdade de fazer o que quiserem, de tomar as suas resoluções a partir das suas assembleias locais, né? Depois do Congresso, o órgão máximo de deliberação são as plenárias estaduais, né? E depois a diretoria, cuja função é implementar as resoluções que vêm das plenárias e do Congresso. Professor, assim, como que funciona essas reivindicações para entrar em pauta, né, de defesa de princípios da Dunesp? Então, as Dunesps locais fazem as suas assembleias. Quando surge algum fato político importante, a Dunesp Central sinaliza para as ADs locais discutirem a questão para que possam depois levar nas nossas plenárias estaduais as posições de cada um desses campi, e nessas plenárias estaduais com representantes de todos esses campi, então são deliberadas as ações que a Dunesp deve tomar. Que ações, professor, são emblemáticas, principalmente que estão sempre em pauta da Dunesp? Infelizmente, nós temos que ter um plantão permanente em defesa da universidade pública, né? As administrações das reitorias têm sido muito exemplarmente subservientes ao governo do Estado, às políticas do governo do Estado. Então, via de regra, essas políticas determinadas pelo governador do Estado são repassadas para as universidades e, em geral, são implantadas de maneira acrítica ou de maneira muito rapidamente, sem que a comunidade tenha oportunidade de discutir mais profundamente, principalmente as implicações que isso tem para o modelo de universidade que a gente está vivendo, pelo modelo de universidade que a gente propõe, né? Então, nós temos que o tempo todo estarmos alertas para essas intervenções do governo do Estado, que vem via reitoria e que, a nosso ver, muitas vezes ferem a autonomia da nossa universidade e propõem, na verdade, modelos de universidade com os quais nós não concordamos. É possível dar um exemplo concreto, professor? Exemplo concreto. Eu acho que até escandaloso. Desde do momento em que houve o decreto de autonomia das universidades públicas paulistas, o orçamento das universidades, nós temos dito isso desde aquele momento. Um pouco antes da autonomia, as universidades recebiam aproximadamente 11,6% do ICMS. No momento da autonomia, passaram a receber 8,6%. Então, já houve um corte imediatamente. Dali para cá, nós fizemos vários movimentos no sentido de
aumentar a dotação orçamentária das universidades públicas paulistas, das três, né, da USP, Unesp e Unicamp, e conseguimos êxito algumas vezes, tanto que depois de 8,6 fomos para 9 e agora para 9,57. E o que é escandaloso é que nesse processo todo, os reitores das três universidades, se é que tiveram alguma ação, foi uma ação absolutamente invisível. Só mais recentemente, o CRUESP, aliás, por pressão da greve, e principalmente da greve da Unesp, porque... Da greve de 2014. Exatamente, porque quem exercia a presidência do CRUESP em 2014 era a professora Marilza, vice-reitora da Unesp, substituindo o reitor. Então, só depois de uma grande pressão desta greve é que os reitores houveram por bem solicitar um aumento da dotação orçamentária. Né? E o que é escandaloso é que, em vários momentos, houve, por parte do governo do Estado e do seu staff, promessas de que haveria uma contrapartida para as expansões que ocorreram, enfim, de aumento de dotação, mas esse aumento nunca aconteceu. Então, e os reitores, até a greve de 2014, não tinham tomado nenhuma iniciativa conjunta em termos de CRUESP para poder reivindicar um aumento da dotação orçamentária das três universidades. E na visão de vocês da Unesp era totalmente possível ser feito e dado esse aumento? Totalmente possível, tanto que a gente tem atuado junto ao Fórum das Seis, do qual nós fazemos parte, e todas as vezes que há a votação da lei orçamentária e antes da LDO, a gente vai à Assembleia Legislativa, negocia, tenta negociar com os deputados, tenta apresentar emendas que possam aumentar a dotação orçamentária das três universidades, mas a gente não tem tido sucesso em relação a isso. Como eu disse, a atitude dos reitores é sempre, até certo ponto, imperceptível, tanto do ponto de vista de uma visibilidade pública, quanto do ponto de vista de uma visibilidade dos deputados com os quais a gente tem conversado para tentar aumentar a dotação das três universidades. E esse é um pleito nosso desde do momento da autonomia. E veja que se a universidade vivia com 11,6% na autonomia, e hoje ela está com 9,57%, isso significa uma diminuição severa dos recursos que a universidade necessita para funcionar. Mais ainda se levarmos em consideração que a universidade hoje, todas as três, e principalmente a Unesp, é muito maior do que era na época da autonomia, que foi otorgada a autonomia. Então, como houve eu te disse, crescimento, mas não houve um crescimento muito grande dessa época até 2013, pelos nossos cálculos que a gente faz com base nos anuários estatísticos, o número de estudantes, o número de pós-graduações, o número de formandos aumentou na universidade para mais de 100%, em todas as três universidades, especialmente na Unesp. Em contrapartida, o número de servidores técnico-administrativos da Unesp, comparado com a época, diminuiu. Quer dizer, nós temos hoje um número de técnico-administrativos menor do que tinha na época e o número de docentes aumentou em cerca de 6 ou 7%, o que é absolutamente desproporcional ao tamanho do que a Unesp tomou depois desse processo de criação de expansão, né, que foram a criação das unidades, atuais unidades experimentais e a criação de novos cursos. Né? Professor, dentro da fala do senhor, o senhor comentou a respeito da greve, de algumas das ações que vocês, da Unesp, fizeram junto com o sindicato também da USP, da Unicamp, em meio à greve tanto de 2013 quanto de 2014, mas a gente comenta sobre isso daqui a pouco. Sim, pois é. O Gestão Unesp 2014 vai para um breve intervalo e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e hoje nós conversamos um pouco mais sobre a Adunesp. João, a gente comentava sobre o trabalho de vocês junto ao Fórum das Seis, ao CRUESP, e isso fica muito marcado em momentos de greve da universidade. Eu gostaria que você comentasse num primeiro momento, apesar das ações e das reivindicações, qual que é a importância de se pensar na legitimidade de uma greve em prol dessa qualidade de universidade pública que é a defesa primeira de vocês? Bem, em primeiro lugar, para situar historicamente, em 2014, assim como em todos os anos, o Fórum das Seis se reúne com o CRUESP apresentando a sua pauta unificada de reivindicações.
Na primeira reunião que tivemos o ano passado, em 2014, ao discutir a pauta unificada, o primeiro item da pauta unificada era o reajuste salarial. E o que a gente solicitava? Um reajuste salarial que repusesse o poder de compra de consumo, né, dos servidores técnico-administrativos e docentes, e um percentual a mais que pudesse recompor as perdas históricas ao longo desse processo, desde da autonomia até agora. E o CRUESP disse que o reajuste seria zero, não teríamos reajuste. Insistimos que gostaríamos de discutir, de abrir as contas da universidade, de discutir processos de busca de mais recursos para a universidade e de trabalhar com os recursos que a gente tem, como que eles poderiam ser alocados na universidade e tudo mais. O CRUESP recusou a fazer essa discussão e disse é zero. Bem, diante disso fizemos, como sempre fazemos, solicitamos que todos as ADs locais fizessem as suas assembleias e se posicionassem a respeito desta proposta indecente do CRUESP. A resposta foi unânime, não se aceitou, zero, né? Os docentes e os servidores técnico-administrativos também reivindicavam que pelo menos o nosso salário fosse recomposto com a inflação correspondente, né? Voltamos uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, nós recebemos coisas da ordem de 5 ou 6 zeros do CRUESP. Cada um desses zeros fazia com que as pessoas ficassem cada vez mais indignadas, mesmo porque houve um conjunto de informações fornecidas pela reitoria acerca da questão do comprometimento, do orçamento, acerca de relações entre o crescimento do ICMS, o crescimento da massa salarial, o crescimento do nosso salário, etc., que foram, na melhor das hipóteses, mal cuidadas, porque não davam conta da realidade tal qual estava no próprio anuário estatístico da universidade. Certamente a categoria recebeu as nossas colocações como colocações responsáveis, devidamente embasadas, e houve por bem considerar que não havia outra possibilidade a não ser construir uma greve no sentido de pressionar o CRUESP para que minimamente pudesse discutir, conversar, negociar com as categorias envolvidas no sentido de ter uma proposta melhor de reajuste, né? Teve um momento que havia 17 campos em greve. Dos 17 que estavam em greve, evidentemente que uma greve, quando você faz, ela não tem adesão de 100% das pessoas. Mas foi uma greve, acho que foi a maior greve, a greve mais consistente que a gente já fez, tanto do ponto de vista do número de pessoas que aderiram à greve, quanto ao tempo que a greve demorou. Certamente foi a maior greve de todos os tempos que aconteceu na nossa universidade. E ela estava embasada na convicção da categoria de que havia sim recursos, de que havia possibilidade de se conceder pelo menos a inflação correspondente. Tanto é assim que isso acabou acontecendo. Quer dizer, no final das contas, o CRUESP acabou por... O balanço foi positivo, então, João? Assim, uma greve sempre tem um balanço que tem os dois lados, né? Um balanço positivo no sentido que nós conseguimos exatamente aquilo que havia sido solicitado. Por outro lado, há que lamentar a insistência do CRUESP, mesmo sabendo da possibilidade de dar esse reajuste, de manter esta greve durante esses 4 meses. Quer dizer, é absolutamente irresponsável da parte do CRUESP ter tomado uma atitude que manteve a greve durante todo esse tempo. Quer dizer, já com certeza havia convicção do CRUESP de que os docentes não sairiam dessa greve, a menos que as nossas reivindicações fossem atendidas. E só saímos depois que elas foram atendidas. Então, os 100 dias de greve, que certamente trouxeram prejuízo para todos, né? Prejuízo para a continuidade do ensino, da pesquisa, da extensão dentro da Unesp, deve ser creditada totalmente a irresponsabilidade dos reitores na condução das negociações. Professor, embora o senhor tenha comentado que o balanço ele tem o seu lado positivo e negativo em meio à greve, o senhor gostaria de acrescentar um parecer da própria Adunesp em relação à repressão a esse tipo de movimento de vocês? Sim. O que a gente tem notado é um crescimento muito grande das atitudes repressivas por parte da reitoria,
que no capítulo recente começa com o confisco de salários de servidores técnico-administrativos durante a greve de 2013. Continua durante a greve de 2014 com um processo de sindicância contra 95 estudantes que ocuparam a reitoria da Unesp em 2014. Processo de sindicância esse que não aceitou uma única testemunha de defesa, embora tivessem sido apresentadas várias testemunhas de defesa, nenhuma foi aceita. Quer dizer, foi um processo de sindicância que concluiu pela culpabilidade dos estudantes sem ter ouvido nenhuma testemunha de defesa. E mais ainda, que impôs a todos os estudantes indiscriminadamente a mesma pena de 60 dias de suspensão, o que significa para muitos deles reprovação no ano letivo, no semestre letivo, representa para alguns deles perda de bolsa de caráter socioeconômico e tudo mais, quer dizer, os estudantes vão ficar numa situação de penúria muito grande, muitos deles, né? E neste ano de no final do ano de 2014, começo do ano de 2015, mais especificamente em 2015, aconteceu a expulsão de 17 estudantes do campus de Araraquara, que fizeram uma ocupação da diretoria do campus de Araraquara, numa sindicância que estamos questionando porque há um parecer do delegado de polícia que investigou o caso a pedido depois que foi aberto o inquérito, ele abriu o inquérito, presidiu o inquérito e chegou à conclusão de que não havia possibilidade de atribuir a responsabilidade a nenhum dos estudantes presentes e encaminhou ao Ministério Público a sugestão de que fosse arquivado o processo. O Ministério Público acatou, encaminhou para o juiz acatou. E, mais recentemente, uma tal Maria Defensora da Universidade fez algumas acusações, denúncias anônimas, que, para serem ridículas, precisariam melhorar bastante. E, acatando essas denúncias anônimas, a reitoria sugeriu que o diretor do campus de Presidente Prudente constituísse uma comissão de averiguação para, eventualmente, depois abrir uma sindicância para apurar coisas como acusações como professor fulano de tal fica zanzando pelo campus. Essa é uma das acusações. E as outras acusações são mais ou menos desta ordem. Por isso que eu digo, para que elas sejam ridículas, elas precisariam melhorar um pouquinho. Então, todas essas questões nós temos que nos posicionar. Nós temos discutido nas nossas assembleias, nas nossas plenárias, e temos nos posicionado a respeito do seguinte: há, evidentemente, uma escalada repressiva por parte da reitoria e nós, da Unesp, do movimento dos servidores técnico-administrativos e estudantes, vamos resistir e, considerando a força política que nós adquirimos durante a greve de 2014 e que temos nesse momento, os 3 segmentos, nós vamos fazer o que tiver ao nosso alcance para impedir que essa escalada repressiva continue. O senhor comentou a respeito de todas essas ações, então essa articulação é fundamental entre os docentes, os servidores técnicos administrativos e discentes, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Gestão Unesp 2014 faz mais uma pausa e já volta. O Gestão Unesp 2014 está de volta e agora é o momento de conhecermos mais um funcionário da equipe Unesp. Bom, eu entrei na universidade desde 1991, no curso de Educação Física, era responsável pelas disciplinas de Crescimento e Desenvolvimento Humano. Hoje sou responsável pela disciplina de Natação e Voleibol na escola. Desde esse período eu venho desenvolvendo meus trabalhos dentro do Departamento de Educação Física. Atualmente trabalho com pessoas com deficiência, com a prática de atividades aquáticas e também do desenvolvimento motor e cognitivo das pessoas, de crianças em diferentes faixas etárias. Comecei a me envolver com a Unesp por volta de 1995, que foram os primeiros momentos de discussão sobre mais recursos para a universidade, contratação de professores e melhora nas condições de trabalho para os docentes. Fui presidente da Unesp local no final da década de 90 e fui presidente da Unesp Central de 2003 a 2007. E nos últimos anos eu venho desenvolvendo um trabalho junto ao ANDE Sindicato Nacional, que a Unesp é vinculada,
que tem sua sede em Brasília. Os docentes do ensino superior, eles precisam de uma certa organização, né, para enfrentar diferentes tipos de situações que acontecem no dia a dia acadêmico, profissional e principalmente das suas condições de trabalho. E aqui no estúdio nós continuamos a nossa conversa com o professor João Chaves, presidente da Adunesp. Professor, terminamos o último bloco comentando sobre a greve de 2014, né, todas as reivindicações de vocês que, em certa medida, foram atendidas. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito de um movimento de greve, como funciona a articulação entre os atores envolvidos, os docentes, os servidores técnicos e administrativos e também os alunos. Sim, eu queria começar falando sobre a atuação da Adunesp dentro da Unesp, né? Nós fizemos, durante o processo de greve, 14 plenárias. Quer dizer, nesses 4 meses, 14 plenárias, e fizemos em várias cidades do estado. Além disso, foram feitas mais 6 plenárias. Quer dizer, no ano de 2014, nós fizemos 20 plenárias. Durante todas as nossas plenárias, a presença de servidores técnico-administrativos e docentes é sempre constante. Eles são sempre convidados para as nossas plenárias, embora não tenham direito a voto nas nossas plenárias, porque é uma plenária docente, né? No entanto, as 3 categorias têm representação no Fórum das 6. No Fórum das 6, que é constituído pelos sindicatos de docentes das 3 universidades, de servidores técnico-administrativos das 3 universidades, de representações discentes das 3 universidades e do Centro Paula Souza. Quer dizer, o Fórum das 6, na verdade, são 10 entidades que participam. E é este fórum que discute as reivindicações que vêm das bases, e é o Fórum das 6 que nos representa, né, as 3 universidades, na mesa de negociação com o CRUESP. Então, essa articulação é sempre muito intensa e às vezes muito difícil, porque reúnem-se 10 entidades, às vezes pessoas que não são representantes também participam dessas reuniões, e as decisões do Fórum das 6 são feitas por consenso. Então, você imagina 10 entidades diferentes construindo um consenso, com necessidades e características próprias, tentando construir um consenso. Isso nem sempre é muito fácil, às vezes é muito difícil, é muito trabalhoso, mas o resultado disso acaba sendo politicamente muito importante e muito forte, porque acaba sendo um consenso do que acontece com os 3 segmentos das 3 universidades e com o Centro Paula Souza. Então, isso dá um peso político para essa decisão muito importante. Então, essa articulação política, do seu ponto de vista, João, tem sido muito positiva para as 3 universidades e para as 3 categorias também. Sim. E para 2015, né, comentamos que um balanço, de certa forma, ele foi positivo da greve de 2014, uma vez que as reivindicações, o aumento salarial, do vale-refeição, né, foram atendidos, mas em prol dessa atividade fim da universidade, que é o ensino, a pesquisa e extensão, né, em que medida a Adunesp vai atuar, né, em prol Bem, a Adunesp já tem atuado nessa questão desde a sua fundação, e a nossa luta é por uma universidade pública, laica, de qualidade, que tenha que seja referenciada socialmente, e pela não precarização que tem acontecido ao longo do tempo da natureza do trabalho docente, né? O docente hoje, por exemplo, ele vive pressionado o tempo inteiro pela CPA. Que é a Comissão Permanente de Avaliação. Comissão Permanente de Avaliação. O docente hoje, ele tem uma preocupação muito grande em fazer um número de pontos que não coloque sua cabeça a prêmio na CPA, que nos últimos tempos adquiriu um certo status de santa inquisição, porque corta a cabeça das pessoas. Às vezes, docentes cuja produção agora é a mesma que tiveram nos últimos 20 anos e agora estão sendo cortados. Quer dizer, por que 20 anos atrás, se é que a produção deles não interessa, eles não foram questionados? Se não foram questionados, significa que foram aceitos pelo seu departamento, que foram aceitos pela sua unidade e que foram aceitos pela universidade. E por que agora não são mais? Então, é uma luta pela dignidade do trabalho docente. O docente não pode, assim como ninguém do serviço público, viver constantemente pressionado para fazer um certo número de pontos que corresponde a uma planilha que é dita como uma planilha de avaliação docente.
Por outro lado, quando você avalia alguma coisa, você tem que avaliar em função de um projeto que você tem para a universidade, né? Esse projeto que está colocado é a internacionalização, ao que tudo indica, a qualquer preço, e o preço dessa internacionalização tem sido a saúde mental e física dos docentes, né? A qualidade da produção acadêmica, e nós temos lutado contra isso, porque isto fere a dignidade do trabalho docente. Nem todos os professores da universidade, docentes, eles são sindicalizados, aqueles que não são, né, como ter informações junto à Dunesp para poder participar dessas reuniões, embora elas sejam abertas a qualquer um dos docentes, mas para que possa se sindicalizar, de certa forma, e participar dessa pauta de reivindicação em prol da defesa da universidade pública. Então, nós estamos agora, por falar nisso, num momento especial que nós estamos discutindo a pauta unificada de reivindicações que entregaremos ao CRUESP numa reunião que deve acontecer ainda em abril, antes da database. Como foi acordado pelo CRUESP, entre nós e o CRUESP no ano passado, começaremos esse ano a mesa de negociações antes da nossa database. Então, todos os docentes, a gente tem mandado, o processo informativo, ele tem percorrido o seguinte caminho: ele tem ido até as ADs locais e, eventualmente, onde não tem ADs locais, a gente manda para as diretorias locais. Mas nem sempre isso tem sido distribuído. Então, nós estamos fazendo um banco de dados com todos os docentes da universidade para que a gente possa, independentemente de qualquer coisa, informar os docentes a respeito do que está acontecendo. E, então, eu peço a todos os docentes que fiquem atentos aos seus e-mails e que procurem o seu sindicato local, porque, por exemplo, recentemente já tem um novo jornal, nós fizemos já 2 jornais esse ano, dando conta, o primeiro do histórico da greve e o segundo das questões importantes que teremos que enfrentar esse ano diante da crise do governo Alckmin, que fez abriu a sua caixinha de maldades agora, recentemente, diante de um corte de 36 milhões, quer dizer, não é corte, um contingenciamento de 36 milhões no orçamento da universidade, e diante dos discursos dos discursos das autoridades da Unesp, que apontam para um ano difícil, um ano de cortes, e não vi nenhum representante da nossa universidade, nenhuma autoridade nossa falando em correr atrás de recursos novos para a universidade. Mesmo diante dessa crise, a universidade, a Unesp, as universidades públicas paulistas, constitui um patrimônio do povo do estado de São Paulo que é preciosíssimo. Esse patrimônio não pode ser desgastado, não pode ser jogado no lixo da história. Nós temos que resistir e temos que fazer com que os reitores honrem a sua posição de dirigentes dessa universidade, né, e façam gestões efetivas, façam gestões de fato junto ao governo, junto à Assembleia Legislativa, para que a gente possa ter dotação orçamentária suficiente para manter essa preciosidade, esse tesouro do povo do estado de São Paulo, que são as 3 universidades públicas paulistas. Professor João, eu gostaria de agradecer a sua participação em um programa da TV Unesp e desejar sorte à Dunesp em meio a essas pautas de reivindicações, sempre pensando na qualidade do nosso ensino, da nossa pesquisa e da nossa extensão. Muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e gostaria que todos os docentes que eu tivessem a oportunidade de ver esse programa, que fossem atrás dos seus chefes de departamento, das suas congregações, e se manifestassem a respeito das questões importantes que nós temos para enfrentar durante esse ano. E a TV Unesp está à disposição para contribuir nesse trabalho também, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Gestão Unesp 2014 fica por aqui. Acompanhe a discussão sobre as ações da universidade em nosso programa. Obrigada pela companhia e até a próxima.